Você provavelmente já deve ter escutado alguma opinião em relação à sua vida, algum julgamento, alguma crítica, mas especialmente quando a gente fala de uma vida mais saudável, de mudança de hábitos, de um novo estilo de vida, é muito comum a gente ouvir críticas e críticas de pessoas próximas. Mãe, pai, namorado, marido, amigo, familiares, pessoas que convivem com você. É normal a gente ouvir uma opinião que a gente não pediu, é normal a gente ouvir uma crítica, uma piadinha, e saiba que essas pessoas próximas são as que mais influenciam no seu processo. Essas opiniões, muitas vezes, elas podem te deixar frustrada, triste e podem, de certa forma, atrapalhar o seu projeto, atrapalhar os seus planos, porque elas acabam influenciando na crença que você tem de você mesma ser capaz de alcançar o seu objetivo. E, de certa forma, isso pode te limitar. Então, o que você precisa entender? Que você vai ouvir, se você ainda não ouviu, uma crítica de uma pessoa próxima, quando ela perceber que você está mudando seus hábitos, ou quando você disser um não para ela, ou quando ela enxergar que você teve uma mudança, mas ela não sei, ela quer criticar de alguma forma, diminuir a sua conquista de alguma forma. Pode ser que aconteça. Você precisa estar preparada para lidar com isso e você precisa entender que uma opinião alheia de uma pessoa próxima, ela muitas vezes ela pode ser irrelevante. Ela pode não ter a menor importância, porque ela pode ser uma opinião carregada de alguma frustração própria, pode ser uma opinião, às vezes, com um pouquinho de inveja, pode ser uma opinião com um ciúme, pode ser uma opinião que não está 100%, não está com aquela sinceridade, aquela honestidade que a gente precisa. E principalmente se a gente não perguntou nada, a gente não tem por que levar aquela opinião em consideração, a não ser que seja uma crítica construtiva. Então, o que eu quero dizer aqui para você é que não é para você ignorar 100% das opiniões das pessoas em relação ao seu corpo, às suas novas escolhas, mas também você não precisa levar em consideração tudo que as pessoas falam. Eu preciso que você entenda também que uma mesma pessoa, ela pode te dar um ótimo conselho em relação a uma área da sua vida, porém, ela não entende nada sobre outra área e esse conselho que ela der em relação a isso não é importante. Então, se a sua avó falar para você que ovo faz mal, você precisa entender que ela tem essa crença, ela realmente acredita nisso. Ou se ela fala que você fica melhor cheinha, ela realmente pode acreditar nisso, mas ela tem uma outra concepção de corpo bonito, de corpo saudável. É diferente o pensamento, a cultura. Então, isso também influencia. Agora, se a sua avó vai te dar um conselho sobre maternidade, sobre algo que ela faça muito bem, por exemplo, a minha avó é uma ótima costureira. Quando ela para me explicar alguma coisa sobre costura, eu fico lá sentada, eu não falo uma palavra, porque eu não entendo nada. Ela é a rainha naquela situação, ela que sabe do que ela está falando. Se ela quiser falar sobre suplementação, eu vou falar, vó, tá, agora deixa eu te explicar, porque ela não sabe, ela não tem esse conhecimento. Então, para você saber quem ouvir em relação à sua vida saudável, em relação à sua mudança de hábitos, eu separei 6 perguntinhas e vou te pedir para pegar papel e caneta para você anotar essas perguntas, porque sempre que você ouvir uma opinião, você vai se perguntar isso na sua mente. E se você responder não para uma ou mais dessas perguntas, já é motivo suficiente para você não levar em consideração essa crítica, esse julgamento, essa opinião alheia. Vamos lá anotar. Primeira pergunta: essa pessoa se preocupa comigo? Sim ou não? Segunda pergunta:
Essa pessoa sabe o que eu vivo de verdade em relação a isso? Sim ou não? Terceira pergunta. Essa pessoa está falando só comigo, em particular, e não na frente de outras pessoas? Quarta pergunta. Essa pessoa está dando opinião porque ela quer me ajudar? Quinta pergunta. Essa pessoa tem capacidade para me ajudar? Sexta pergunta. Essa pessoa tem conhecimento, experiência, tem maturidade e tem equilíbrio para opinar sobre isso? Se você falou não para alguma dessas perguntas, já é suficiente para você analisar. Levo em consideração essa opinião ou descarto? Afinal, nós sabemos que opinar é muito fácil, mas só você está na sua pele, só você sabe como está sendo o processo, o que você está vivendo, as suas conquistas até aqui, aonde você quer chegar. E é normal que as pessoas opinem, é normal que as pessoas percebam que você tem novas escolhas, que você está tomando novas decisões, que você está experimentando coisas novas e abrindo mão de determinadas coisas, porque você tem um objetivo. Então as pessoas vão notar, as pessoas vão comentar, mas qual é o problema disso? Isso é normal, isso é do ser humano. Você precisa lidar com isso da melhor forma para você. Se for rindo, tudo bem. Se for ignorando, tudo bem. Se for dando uma resposta, às vezes até um pouco grosseira, tudo vai depender do seu jeito, do seu estado emocional, da sua maneira de lidar com as opiniões. O importante é que isso não seja algo que vá afetar o seu processo, que vá te fazer se sentir mal de alguma forma. Lide bem com as críticas. É normal que as pessoas reparem. Eu vou dizer que quando eu comecei a minha mudança de hábitos, eu ouvi muito. E eu ouço até hoje que eu sou chata, que eu era melhor antes, que eu sou exagerada. Só que a maior parte das pessoas que julgava no início, hoje admira, hoje me pede conselho, me pede ajuda. Hoje fala, nossa, queria ser assim, mas não consigo. Então você vai ser admirada por essas pessoas. E as pessoas que te amam mesmo, as pessoas próximas, né, que a gente está aqui falando o tempo todo, essas pessoas, elas vão continuar te amando. Porque você continua sendo você só tem novas escolhas agora, porque você está se cuidando mais. Você sabe a sua dor, você sabe o seu objetivo, você sabe aonde você quer chegar, então foque nisso. Não fique se baseando no que o outro fala, e sim no que você ainda vai conquistar. No que tem para você, no que ainda vai chegar, no que você já está conquistando, nas suas pequenas vitórias diárias. Só você sabe como está sendo esse processo. E nós estamos juntas nessa. Conte comigo e um grande beijo.